Como propus na reflexão que enviei hoje de manhã aos nossos paroquianos, amigos e até alguns sacerdotes, a gente vai fazer uma inversão do método que a gente vem adotando nas homilias desse tempo pascal, que é começar sempre pelo livro dos Atos dos Apóstolos e depois ir ao Evangelho. Hoje eu vou fazer o contrário. Nós vamos começar do Evangelho e, a partir do Evangelho, iluminar o texto dos Atos dos Apóstolos. O Evangelho tem aquela clássica passagem de Jesus perguntando, depois de sua ressurreição: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Vamos lembrar que antes da morte de Jesus, quando Pedro tinha prometido: Senhor, faremos tudo por ti, não sei o que tal, Jesus disse assim para Pedro: olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Por ocasião da prisão de Jesus, com medo, Pedro, escondido ali em torno do pátio, tal, já foi abordado uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, e nas 3 vezes ele disse que não conhecia Jesus. Não, eu não andava com ele, não sei de quem você está falando. E aí Pedro ouviu o galo cantar e lembrou do que Jesus tinha dito, que ele negaria Pedro, Jesus 3 vezes. Naturalmente, Jesus e Pedro, depois da negação, não tiveram oportunidade de tratar sobre esse assunto. E Jesus não presenciou a negação de Pedro, né? As 3 negações. Elas não foram presenciadas por Jesus. Elas foram anunciadas, mas não presenciadas. Quando hoje, na leitura, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, te amo. Isso uma segunda vez. Na terceira vez tem uma coisa diferente na resposta de Pedro. Pedro fica triste, porque é possível que Jesus esteja ali dando a entender a Pedro: olha, eu não estava presente quando você me negou, mas eu sei que você me negou, e eu estou te dando uma oportunidade de reverter as 3 negações com 3 afirmações do seu amor. Por isso, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Segunda vez? Sim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez, quando Pedro ficou triste, naturalmente deve ter associado, né, a intenção de Jesus de alguma forma curar as feridas abertas pelas 3 negações. Pedro fica triste, mas mais do que ficar triste, eu acho interessante quando ele diz: tu sabes tudo, como quem diz. Você sabe que eu neguei, né? Sabe. Sabes que eu te amo. E aí Jesus, mesmo depois disso, quer dizer, está dizendo para Pedro: ó, não importa que você tenha negado, importa que aqui, ó, você está afirmando. O que ficou para trás ficou, apacenta as minhas ovelhas e vamos em frente. Só que na sequência tem alguma coisa muito interessante, que Jesus diz assim, ó: quando você era jovem, você se cingia, tal, você se arrumava sozinho, tarará, tarará. Jesus ali está fazendo uma referência à forma como Pedro ia morrer, né? E Pedro teve a oportunidade de morrer como Jesus, crucificado, porque não era cidadão romano, como Paulo, né, que diversas vezes alegou ser cidadão romano e fugiu de algumas situações, como por exemplo a de ser crucificado, porque pela lei dos romanos, um cidadão romano, por mais que fosse criminoso, não podia morrer na cruz, pelo simples fato de ser cidadão romano e de a cruz ser para os piores dos piores. E um cidadão romano, segundo a compreensão da lei romana, nunca poderia ser o pior dos piores. Então ele não podia morrer na cruz. Mas Pedro morreu na cruz. O interessante ali, que eu quero chamar a atenção para a nossa reflexão, é a proximidade que existe entre a afirmação do amor: sabes que te amo, sabes que te amo, sabes tudo, sabes que te amo, e o anúncio da morte, da maneira como, né, da dor que Pedro experimentaria. A proximidade de amor e dor, a proximidade que existe entre o sim que nós damos a Deus e às vezes alguns percalços, alguns desafios. Na reflexão de hoje eu propus 2 palavras. A palavra agape, que é o amor dos cristãos, aquele amor desinteressado, né? O mundo grego conhecia diversas palavras, especificamente 3, né? A palavra eros, para significar esse amor
num sentido mais unitivo do amor, de onde vem em português a palavra erótico, o amor filia, do mundo grego, que está muito próximo, por exemplo, das palavras que em português traduzem a ideia de, por exemplo, filantropia, cinefilia, um amor no sentido de gostar muito de ter, é um amor mais no sentido psicológico, do afeto, da proximidade, do gosto. E depois o ágape, que é o específico dos cristãos, o amor desinteressado, o amor que dá a vida, o amor que dá a vida, perdão, o amor que é comunhão. Exatamente essa é a primeira palavra que está ali presente, né? O ágape, o amor, que no final das contas Pedro diz, tu sabes tudo, sabes que te amo. E depois, num outro momento, o anúncio da dor, que é a palavra martiria, que a gente vem acompanhando ali no livro dos Atos dos Apóstolos, que fez parte da trajetória dos apóstolos, porque o discípulo sempre herda um pouco o destino do mestre. Jesus morre na cruz, então aos discípulos de Jesus cabe muito bem o amor e a dor, cabe muito bem o ágape e a martiria. E Paulo está vivendo isso aí na primeira leitura. Paulo está escapando, vamos lembrar isso aí, da intenção dos judeus de Jerusalém de matá-lo. Paulo já diante de Festo manobrou para que parecesse o motivo da condenação dele, mais uma questão teológica, mais uma questão entre crer na ressurreição, crer nos anjos, que é o que nós vimos ontem, virou mais um problema aparentemente entre os fariseus e os saduceus, do que propriamente um problema de crime. Mesmo assim, os judeus insistem em matar Paulo. E aí Festo o que faz? Tira Paulo de Jerusalém para Cesareia, porque se ele ficasse lá, certamente os judeus iam matá-lo. Paulo não morreu por causa do direito romano, porque Festo disse, entre nós, os romanos, ninguém pode ser julgado e condenado sem o direito de defesa. A tal da ampla defesa, né, que o nosso direito herdou do direito romano. E aí Paulo está ali sob o domínio dos romanos, só por isso não é morto. E aí, quando está diante de Agripa, o rei Agripa, Festo pergunta a Paulo, depois o rei Agripa, vem cá, como é que você quer ser julgado? E Paulo diz, eu sou cidadão romano e quero ser julgado por Augusto César. Paulo tinha estrategicamente já ouvido do Senhor, você precisa ir a Roma, anunciar a palavra, anunciar o evangelho. Então, com esse recurso de cidadão romano de ser julgado por Augusto, mesmo estando preso, ele ia parar em Roma, porque ele ia até Roma para ser julgado pelo imperador em Roma. E a leitura de amanhã já vai nos mostrar Paulo em Roma, preso, mas anunciando o evangelho. A gente vai ver amanhã, não quero adiantar, né? Paulo aluga uma casa, fica um tempo nessa casa alugada, recebe autorização para isso e convidava os chefes dos judeus, mesmo presos, seguir o método dele. E o restante eu não posso falar, senão eu vou adiantar tudo de amanhã. Mas só para dizer que existe também, da parte do Paulo, essa coisa estratégica, né? Ele ouviu o Espírito Santo de Deus e ele, de alguma forma, também manobrou, também trabalhou no sentido de ir aonde o Senhor queria que ele fosse, no caso, Roma. Mas também a vida de Paulo vai terminar com a martiria. Tem muita história de amor, né? Você vê que, por exemplo, a despedida de Paulo de Éfeso foi uma despedida com prantos, com abraços, anciãos de Éfeso, né? Tinha muito amor circulando ali naquela comunidade por Paulo. Mas outras vezes ele foi escorraçado e no final da sua história será, não posso adiantar tudo, mas dar spoiler, mas no final da história ele também não vai terminar muito bem, né? De modo que também tem dor, amor e dor. Isso é um pouco assim, uma síntese da nossa trajetória, né? O amor dói, né? Tem sempre dor e delícia envolvidos ali na história de um amor, o amor no sentido profundo do amor. E a gente tem que estar pronto para abraçar isso aí. Desejo a todos que a gente compreenda bem o significado disso, né? Eu lembro muito, né, por exemplo, da mãe, né, que ela tem uma alegria muito grande quando o filho nasce, tem delícia, mas a dor do parto
né? Então a vida ela tem um pouco isso, ela tem dores e delícias, né? E a gente tem que administrando isso aí, permitindo que o Espírito Santo de Deus, como a Paulo, nos conduza. Vamos dar continuidade à nossa missa, colocando diante de Deus, então, um pouco desse momento que eu possa estar vivendo, né, do ágape ou da martiria. Seja qual for o momento em que eu esteja vivendo, a gente coloca diante do nosso Deus e segue em frente.